irmãos e irmãs, nós estamos no mês de setembro, no qual os sistemas de saúde celebram o Setembro Amarelo, como a prevenção do suicídio e da depressão também. Nós devemos levar em conta algo que é muito importante. Primeiro, depressão. Depressão não é frescura, depressão é doença. A depressão ela pode ser de duas causas, uma de fundo emocional e outra de fundo físico-químico. A primeira tipo de depressão é de fundo emocional. São pessoas que muitas vezes não foram amadas, não se sentem seguras, sofrem com baixa autoestima, pessoas que sofreram bullying, pessoas que foram negligenciadas no seu emocional, pessoas que sofreram muito no desenvolvimento da sua vida. Então são pessoas que acabam se tornando suscetíveis, de tanto, entre aspas, tomar pancadas da vida, elas acabam adoecendo, elas perdem a razão de viver, elas perdem a força para lutar, a força para viver. Então elas entregam, entre aspas, os pontos. Esse tipo de depressão, ela pode ser tratada através da terapia. Alguns casos, quando começa a se tornar um pouco mais sério, se pede que se faça ao mesmo tempo um acompanhamento psicoterápico com um psicólogo e um acompanhamento com um psiquiatra que vai entrar com a medicação para estabilizar o paciente a nível emocional. Porque a depressão ela começa a passar de uma fase ou de um modo, que é a fase psicológica, o modo psicológico, e indo para um modo físico-químico, que é a segunda forma de depressão. Essa forma de depressão ela se dá por causa da falta de produção de uma substância no cérebro, que é aquelas, se eu não me engano, acho que é serotonina. Se eu estiver errado, me perdoem, mas se eu não me engano, acho que é isso. Que é aquela que traz a sensação de bem-estar, a sensação de realização. Esse tipo de depressão são aquelas depressões mais severas, mais graves, porque é um problema físico, é um problema químico, que só é resolvido através da administração de medicação. Também é a mesma situação do primeiro exemplo que eu dei. A pessoa, o psiquiatra entra com a medicação para estabilizar o paciente, ou seja, para que comece a ocorrer a produção da substância no cérebro, e pode-se entrar com a terapia também, dando suporte emocional ao paciente. Portanto, seja a depressão de origem psicológica, seja a depressão de origem química, se constitui como uma enfermidade, é uma doença. Volto a dizer, não é uma frescura, como eu já ouvi muita gente dizer. A depressão, a pessoa depressiva, ela deve ser acompanhada sempre, principalmente aqueles casos mais graves, que acabam levando a pessoa muitas vezes a buscar o fim do seu sofrimento, que é o suicídio. Por isso, a necessidade do cuidado com o depressivo. Estar próximo dele, dar suporte a ele, tentar entendê-lo. Porque muitas vezes quem não sofre da doença não consegue entender quem sofre da doença. Nossa, mas essa pessoa tem tudo, por que ela vive prostrada, por que ela vive sofrendo, por que ela está triste, eu não entendo isso. Realmente você não vai entender, porque você não está passando por aquilo. Somente quem passa pela depressão, quem já foi depressivo, e aí entra uma coisa muito importante, quem desenvolve depressão tem sempre que ficar, depois que estabiliza, depois que, entre aspas, consegue resolver o problema, ela sempre pode ter uma tendência a recair a depressão. Então, é uma pessoa que sempre terá que estar vigilante, porque ela pode um dia novamente recair e novamente ter depressão.
Então, não é você querer entender a pessoa, é você dar suporte a ela, é você estar com ela, é você mostrar que ela é importante para você, que ela tem que ser amada, que ela também tem que se amar. Então, é estar junto com a pessoa, né? E acompanhar este processo, né? Esse processo psicoterápico, o processo psiquiátrico, para que a pessoa possa novamente ter vontade de viver. Ter o sabor pela vida, alegria. A depressão, portanto, é uma das causas do suicídio. Hoje, há outras causas também, né? O bullying pode levar ao suicídio. A falta de sentido de vida. Hoje, a sociedade é extremamente competitiva. Tem muitos jovens, e é interessante observar o número alto de suicídio entre os jovens. Por quê? Porque muitas vezes o jovem, né, no desenvolvimento dele, muitas vezes ele não se vê entendido pelos pais, pelos mais velhos, né? Muitas vezes ele não se sente compreendido. E muitas vezes tem os amigos de escola que, através de bullying, cyberbullying, experiências frustrantes que o jovem pode enfrentar, tudo isso pode levar o jovem, que muitas vezes é impulsivo, a buscar o término da vida. Porque veja bem, o suicida, ele sofre, então ele quer dar fim ao seu sofrimento. Então, para ele, a única maneira de ele parar de sofrer é ele tirar a vida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, estar sempre vigilante com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos idosos, com as pessoas que muitas vezes têm tendência à depressão. Porque o suicida, ele não faz isso, muitas vezes eu ouço falar que faz isso para chamar a atenção. Não, a pessoa, ela vai dando sinais disso. É que muitas vezes nós estamos tão presos no nosso dia a dia, né, na nossa correria, que não percebemos os sinais. E a pessoa tira a vida porque ela já não aguenta mais sofrer. Porque ela não vê sentido em continuar sofrendo, ela não vê sentido na vida. Então ela pega, dá fim nisso, porque ela não aguenta mais o sofrimento. São pessoas que muitas vezes não se sentem amadas, são pessoas muitas vezes que não se sentem vistas, se sentem rejeitadas, são pessoas que não conseguem muitas vezes lidar com as suas frustrações. E a nossa sociedade hoje é uma fábrica de frustrações, né? Às vezes as pessoas se frustram porque elas não veem sentido na vida, não veem sentido no trabalho, para que estudar, para que trabalhar, né? Por quê? Por causa dos tipos de sociedade que a gente está vivendo hoje. Hoje nós vivemos uma sociedade basicamente tecnológica, estamos deixando o humano de lado. Isso tem gerado uma quantidade imensa de pessoas que não veem sentido em nada. Isso tem levado muito ao aspecto de cometerem suicídios. Então, meus queridos irmãos e irmãs, refletindo sobre esse mês de setembro, que nós possamos estar atentos às pessoas com depressão, aos nossos jovens, aos idosos, aqueles que estão sofrendo psiquicamente. Muitas vezes as pessoas sofrem no silêncio, caladas. Então, se você vê alguém muito calado, se aproxime, converse, esteja do lado, esteja próximo. Muitas vezes a pessoa é calada, é introvertida mesmo, mas muitas vezes a pessoa está sofrendo interiormente e ela não consegue mostrar isso, revelar isso ao outro. E aí ela sofre sozinha. Só que o sofrimento é tão intenso, tão intenso, tão intenso, tão intenso, que, como eu falei, ela quer dar fim nisso. E aí a única forma é o suicídio. Então, que nós nos preocupemos mais com as pessoas e menos com tecnologia, menos com dinheiro. Tem muita gente que está se sentindo sozinha por aí. E esse sofrimento tem levado essas pessoas a tirarem suas próprias vidas. Então, que esse mês de setembro seja um mês de reflexão da nossa conduta, da nossa postura, da nossa mudança de mentalidade. O ser humano é sempre mais importante do que um bem, do que o dinheiro. Porque a vida sempre é o nosso maior bem. Zelemos pela nossa vida e pela vida das pessoas que estão ao nosso lado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.